Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa, dentista, servidora pública, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o método que eu utilizei para ser aprovada e convocada em 6 concursos públicos. Vem comigo! Eu recebo mensagens de muitos alunos com o seguinte relato: professora, estou estudando para concurso há 2, 3 anos e não consigo alcançar a minha aprovação. Quando eu vou avaliar, analisar a situação do aluno, percebo que ele está tentando fazer um estudo para concurso público como se fosse um estudo da graduação. Esse aluno vai ser aprovado em concurso público? Até vai, mas vai demorar muito mais tempo do que se ele utilizasse um método prático, objetivo, estratégico e dinâmico. Quero te apresentar hoje o estudo reverso. Me acompanha. O que acontece no estudo tradicional? A gente assiste uma aula sobre um determinado assunto, faz ali alguns exercícios e depois a gente faz uma prova sobre aquele assunto. Depois a gente vai para um outro assunto, assiste uma outra aula, faz alguns exercícios e uma prova sobre aquele assunto. Mas quando a gente fala de concurso público, na área de odonto, por exemplo, o que cai nesse concurso público? Praticamente todo o conteúdo lá que a gente viu durante os 4, 5 anos da graduação. Então, muitos alunos mantêm uma rotina de estudo como se eles fossem repassar todo o conteúdo da graduação. Eles vão assistir aulas de todos os conteúdos de dentística, todos os conteúdos de patologia. Isso é totalmente improdutivo. E o pior, às vezes causa aquela falsa impressão de que estou estudando, estou me esforçando, porque o aluno passa horas assistindo videoaulas, horas fazendo anotações. Só que, na verdade, é uma falsa impressão de que você está estudando de maneira adequada para concurso público. Porque esse estudo ele é extremamente lento. A quantidade de conteúdo que você consegue internalizar durante este processo é muito pequena e você vai demorar demais para alcançar a sua aprovação se você continuar neste processo. O estudo reverso é um método que eu utilizei para ser aprovada e convocada em 6 concursos públicos e é a metodologia que eu oriento os nossos alunos lá na plataforma OdontoQuiz. E hoje eu estou aqui para disponibilizar para vocês esse método. Quando a gente fala de estudo reverso, o ponto de partida é a resolução de questões. A gente tem que levar em consideração que todos fizemos uma faculdade de odontologia. Nós somos dentistas, ficamos lá 4, 5 anos estudando todas aquelas matérias. Por mais que a gente ache que exista uma lacuna, uma falta de alguns conhecimentos, nós temos uma base de conteúdo. E a gente tem que partir daquela base de conteúdo. O que nós temos que fazer é aplicar um método direcionado para concurso público que resgate tudo aquilo que a gente viu lá durante a graduação. Então, resumindo, quando a gente aplica o estudo reverso, a resolução de questões será a nossa primeira atividade. E é ela que vai guiar o nosso estudo teórico por meio dos nossos acertos e erros. E eu posso garantir para vocês, o estudo reverso é um estudo dinâmico, estratégico e direcionado. Ele acelera o nosso processo de aprovação. Quando eu vejo um aluno dizendo que está há 2, 3 anos estudando para concurso público e não alcançou a sua aprovação, não é porque ele é menos inteligente, não é porque ele tem dificuldade de aprendizagem, não, é porque ele não está utilizando um método adequado para alcançar essa aprovação. Eu vou dividir essa aula em 2 partes. Primeiro eu quero te mostrar por que o estudo reverso funciona. Eu não quero chegar aqui e simplesmente falar como você deve fazer. Eu quero explicar por que você deve utilizar o estudo reverso. E se você já utiliza algum outro método, eu vou colocar aqui alguns pontos importantes e você vai comparando. Veja se o seu método de estudo preenche todos esses requisitos. E numa segunda parte, eu vou explicar para vocês como realizar esse estudo reverso. Porque não é simplesmente sair resolvendo questões. Existe um método, uma estratégia, uma técnica para fazer isso, para que isso surta efeito, para que isso culmine lá na frente na sua aprovação.
Então agora me acompanha que eu quero te mostrar por que o estudo reverso é um método eficaz, por que ele realmente funciona. E logo na sequência eu vou te mostrar como aplicá-lo. Então, um primeiro requisito que um método de estudo deve ter, ele deve permitir, ele deve proporcionar o estudo ativo. Hoje em dia, pessoal, as escolas mais inovadoras, eu falo escola de ensino fundamental mesmo, não existe mais aquela relação de professor na frente da sala de aula e o aluno ali só ouvindo o que o professor está falando. Na escola dos meus filhos, por exemplo, não existe frente de sala de aula. Os alunos estão a todo momento produzindo conhecimento. Eles trabalham em grupos. Por quê? Porque sabe-se que quando a criança produz o seu próprio conhecimento, lógico, direcionado pelo professor, ela consegue assimilar maior parte daquele conteúdo. Se durante uma hora de aula a professora conseguiria passar ali 20 tópicos de informação, e durante aquela uma hora de aula, os alunos consigam trabalhar de forma independente, em grupos, gerando conhecimento, consigam trabalhar ali 3, 4 tópicos de conteúdo. Melhor. Hoje sabe-se que é muito melhor que as crianças produzam ali 3, 4 tópicos de conteúdo e realmente internalizem aquele conteúdo do que o professor ficar ali na frente falando uma hora sobre 20 tópicos, sendo que pode ser que a criança não consiga assimilar nenhum daqueles tópicos. Então, se a gente olhar aqui para essa pirâmide, a gente vai ver que existe uma aprendizagem passiva e uma aprendizagem ativa. E a aquisição de conhecimento em cada uma delas é totalmente diferente. Quando a gente pega e lê apenas um PDF, um capítulo de livro, a gente tem retenção de 10% de conhecimento, aproximadamente, tá, pessoal? Quando a gente escuta alguém dando uma aula, a gente tem retenção de 20% do conhecimento. Quando a gente vê ou escuta, vai de 30% a 50%. Conversar, debater, você já está colocando ali alguma coisa de forma ativa, vai para 70% de aquisição de conhecimento. Agora, olha aqui, pessoal, quando a gente pratica, aquele conhecimento vai para 80%. Onde eu quero chegar com essa pirâmide? A gente tem que tentar, ao máximo, ir para a base dessa pirâmide. Se possível, ficar aqui, ó, na parte de 80% a 95% de retenção de conhecimento, de internalização de conhecimento. Então, se a gente ficar lá, né, durante meses, só assistindo videoaula, revisando todos os assuntos de dentística, todos os assuntos de prótese, todos os assuntos de pério, o que a gente está fazendo? Absorvendo pouquíssimo daquele conteúdo. A hora que você assiste a aula, você até tem a impressão de que você reteve aquele conteúdo. Mas a hora que você vai avaliar no decorrer do tempo, aquele assunto, aquele conteúdo não foi internalizado. Então, quando a gente faz um estudo baseado na resolução de questões, o que acontece? Você está a todo momento estudando ativamente. Ao mesmo tempo que você faz revisão, porque você está buscando ali na sua memória o que você tem de informação sobre aquele assunto, você está aprendendo novos conteúdos e você está identificando lacunas de conhecimento. Então, a gente pode dizer que resolução de questões proporciona um estudo extremamente ativo, porque te força a pensar, força o seu cérebro a buscar informações a todo momento. Segundo ponto importante, um método de estudo eficaz dribla a curva de esquecimento. Pessoal, curva de esquecimento é fato, ela existe, ela está aí. Se a gente observar, depois de 20 minutos que a gente entrou em contato com algum conteúdo, a gente tem 42% do aprendizado perdido. Depois de 24 horas, a gente perdeu 67% daquele aprendizado. Depois de 31 dias, a gente perdeu 79% daquele aprendizado. Depois de 60 dias, a gente perdeu 90% daquele aprendizado. Então, ao resolver questões, a gente estimula o cérebro a buscar informações armazenadas a todo momento e permite aplicar um método dinâmico de revisões sistemáticas. Com isso, a gente consegue, por meio do estudo reverso, driblar a curva de esquecimento. Terceiro ponto importante. O estudo reverso proporciona um estudo em espiral.
Que é isso, Karina? Hoje em dia se fala muito em estudo em espiral, pessoal. Na área da educação, é um consenso de que o aprendizado ocorre da melhor maneira quando esse aprendizado é feito em espiral. E o que é isso? É quando a gente entra em contato diversas vezes com aquele conteúdo de maneiras diferentes, em profundidades diferentes. Tá? E quando a gente faz resolução de questões, a gente vai conseguir ter um aprendizado em espiral, porque a gente vai entrar em contato com aquele conteúdo diversas vezes, porque a questão vai trazer para a gente várias vezes aquele assunto, de modos diferentes, porque cada questão aborda aquele assunto de uma maneira, em profundidades diferentes. Então, no estudo em espiral, a gente vai como se fosse construindo uma casa, vai colocando tijolinhos, e aí a gente vai aos poucos, à medida que a gente vai entrando em contato novamente com aquele conteúdo, adicionando novos tijolinhos à nossa construção, ok? Quarto ponto importante, pessoal. O método de estudo, ele deve partir da sua base de conhecimento, porque cada um tem a sua, cada um teve a sua história de aprendizado. E o estudo reverso, ele permite isso, tá? Quando a gente fica só em videoaula, por exemplo, o que acontece? Não estou falando que videoaula não funciona, tá? Videoaula, ela é útil desde que colocada no momento correto do estudo. Mas a videoaula, ela nivela todo mundo no mesmo patamar. Além de ter uma retenção de conteúdo extremamente baixa, nivela todo mundo ali. Se você está acima daquele conteúdo, você está ali revisando assuntos que você talvez nem precisasse. Sempre falo para os nossos alunos, revisar aquilo que você já sabe é perda de tempo. A gente tem que ter esse feeling, essa percepção de saber o que você precisa revisar e o que você já internalizou, para que você consiga estabelecer um estudo dinâmico. Agora, se você está abaixo do nível daquela videoaula, muitas vezes você não vai conseguir nem internalizar aquele conteúdo, porque a gente acaba, depois de uma videoaula muito boa, a gente fala assim, uau, que show! Mas se a gente não tem aquele alicerce formado, a gente tem dificuldade para internalizar tudo aquilo que foi dito ali de maneira brilhante, de maneira magnífica. Tá? Então, videoaula, para ela funcionar e naquele limite lá de aquisição de conhecimento de 20%, 15%, você precisa estar no nível, né, no patamar do conteúdo daquela videoaula. Agora, quando você aplica o estudo reverso, você parte ali do seu nível de conhecimento, independente de qual seja ele. Isso que é fantástico. E é dali para cima que você vai. Então, resumindo, o estudo reverso, ele parte da tua base de conhecimento, não nivela todos no mesmo patamar. O estudo reverso vai utilizar o que você já tem de conteúdo internalizado para construir novos conhecimentos. E, pessoal, isso é maravilhoso. Isso faz uma diferença que vocês não fazem ideia. Outro relato que eu recebo com muita frequência que eu lembrei agora. Professora, não consigo passar dos 60% de acertos. Não consigo passar dos 70% de acertos. A hora que eu explico todo esse método e o aluno começa a aplicar o estudo reverso, 2, 3 semanas eu já recebo aquela mensagem, professora, estou aumentando o meu índice de acertos. Não tem como, é um método que se aplicado de maneira adequada, de maneira persistente e consistente, traz resultado. Quinto e último ponto super importante. O método de estudo ele deve permitir uma avaliação constante do seu desempenho. Porque a gente sabe que a disciplina, ela só se mantém com resultados. E qual seria o nosso resultado? O que a gente está almejando? A aprovação. Mas ela vem só lá no final. E como a gente se mantém disciplinado durante todo esse tempo para buscar a aprovação? A gente tem que conseguir avaliar o nosso desempenho a todo momento. A gente tem que conseguir visualizar os pequenos progressos. E quando a gente faz um estudo por meio de resolução de questões, a gente consegue a todo momento medir o nosso desempenho. Isso vai dando uma energia, uma garra, a hora que você vê o seu índice de acertos aumentar, aquilo te dá uma motivação para continuar. Então, além de tudo,
É um método de estudo extremamente prazeroso. E quando eu vejo que as pessoas nunca ouviram falar de estudo reverso, ficam mantendo o estudo no modo tradicional por tanto tempo, eu falo, meu Deus, a gente precisa mudar isso. As pessoas precisam entender que existe um método legal, bacana, gostoso, que dá para a gente chegar na aprovação muito mais rápido. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que com poucas horas de estudo a gente vai conseguir essa aprovação. Você tem que manter disciplina, você tem que estudar duro, tem que manter ali a sua persistência, mas é um método que funciona e você estuda de maneira muito mais prazerosa. Agora que a gente já viu por que o estudo reverso é eficaz, eu vou colocar aqui para vocês como que a gente pode aplicar o estudo reverso. Vem comigo. A gente pode dizer que existem basicamente 3 etapas e eu vou aqui detalhar cada uma delas. A primeira etapa seria a resolução de questões. Segunda etapa, elaboração do caderno de erros e lacunas. E a terceira, a implementação de um método de revisões sistemáticas. Vem comigo para ver cada um deles. Eu não vou entrar aqui no mérito se estamos no período de pré-edital ou de pós-edital. Se você quiser aprender um pouco mais sobre essas diferenças, vai lá, tem um outro vídeo aqui no canal, que é como começar a estudar para concurso público. Aqui eu vou partir do princípio que a gente está no período de pós-edital, eu já sei qual é a banca e eu já tenho o meu conteúdo programático. E a gente pode resolver questões de 2 formas. Eu vou selecionar questões por banca ou por conteúdo programático. E para que a gente consiga aplicar esse método de estudo reverso, a gente precisa de uma boa plataforma de questões. Eu quero apresentar para vocês aqui a plataforma OdontoQuiz. Eu e o Dr. Luiz somos responsáveis pela plataforma e lá nós temos mais de 27 mil questões de concursos anteriores. Esse número cresce a cada dia porque estamos trabalhando todos os dias para trazer a melhor plataforma para vocês. Lógico que lá dentro nós temos inúmeras outras funcionalidades, mas eu vou colocar aqui a parte de questões de concursos anteriores para que eu consiga explicar como utilizar esse método do estudo reverso. Eu vou colocar aqui para vocês o passo a passo para que a gente consiga realmente selecionar essas questões dessas 2 formas. Então, nós vamos acessar a plataforma. Lá em resolução de questões, nós vamos colocar praticar agora. E aí a gente entra nessa página, que é a nossa página de filtros, onde a gente pode clicar da maneira que a gente quiser. Então, a gente pode filtrar aqui por palavras-chave, que é quando a gente quer pesquisar algum termo no enunciado dessas questões. Por banca, estamos chegando a quase 100 bancas dentro da plataforma. Por instituição, que é o nome do município, do hospital. O cargo, se é uma prova para clínico geral, odontólogo ou especialidades. Por ano, por questões. Esse questões é quando a gente já resolveu um bom número de questões e eu quero selecionar aquelas questões que eu errei, que eu acertei. Então, a gente também tem essa possibilidade. E essa parte aqui de baixo, que é muito interessante, que a gente pode selecionar as questões por disciplina e assunto. Porque todas essas 27 mil questões que estão lá dentro tem o meu dedo ou o dedo do Dr. Luiz Gustavo. Nós classificamos todas as questões para que vocês realmente consigam encontrar aquilo que vocês precisam de acordo com o conteúdo programático do seu edital. Então, o que vai interessar aqui para a gente agora é a seleção por banca e por disciplina e assunto. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês por banca. Faz de conta que eu estou estudando para um concurso da FGV. Eu fui lá e digitei a banca FGV. Cliquei em pesquisar, a plataforma trouxe para mim 1.063 questões da banca FGV. Esse número varia, pessoal. No Unesp a gente tem 3.000 questões, RBO 500 e poucas questões. Então, varia de acordo com a banca. No caso da FGV, são 1.063 questões. O que a gente vai fazer aqui? O importante é que a gente faça essa resolução de questões de forma organizada. Eu posso simplesmente entrar lá na plataforma e começar a resolver da 1 até a 1063? Posso, mas vai dificultar o nosso processo de elaboração de caderno de erros e revisão. Então, qual é a minha sugestão? Que vocês selecionem por instituição. Então,
seleciona lá banca, FGV e escolhe uma instituição para que vocês consigam fazer essa resolução por prova. Até para que vocês tenham uma noção o que a banca geralmente pede em cada prova. Vocês vão, geralmente ela gosta de pedir uma questão sobre classificação de Pew e Gregory em cada prova. Ela gosta de pedir uma questão de fluxo. Então, é importante, ao meu ver, essa resolução por instituição, ok? Eu não vou colocar o ano, porque a gente sabe que essa prova foi de 2022, mas se você clicar ali no ano, vai mostrar para você de que ano é essa prova. E aí a gente chega à conclusão que essa prova da FGV, do TRT do Maranhão, tem 38 questões. Como eu oriento os nossos alunos? Eu pego muito no pé da organização, porque eu falo que o nosso cérebro aprende com muito mais facilidade quando a coisa está organizada. Então vamos lá. Você vai pegar um caderno. Eu falo, vai começar a estudar para o concurso? Vai estudar para a FGV? Pega um caderno novo, bonitinho, você vai anotar lá em cima. FGV, TRT Maranhão, foi uma prova de 2022. Depois que você resolveu lá 10, 15 provas, você não sabe mais de onde você resolveu a questão. Então, faça de forma organizada. 38 questões, numere cada questão em uma linha. Aqui só couberam 17, você continua na próxima página aí, tá? Só para exemplificar. Muito bem, colocou uma questão em cada linha. Vamos supor que a primeira questão era de mucocele. Você fala assim, ótimo, sei tudo de mucocele. Se a questão cair diferente, não erro mais questões sobre esse assunto. Sei tudo. Ótimo, só anota ali que foi uma questão de mucocele para você começar a mapear essa banca e vai para a próxima questão. Questão 2 era classificação de Black. Você fala assim, também acertei, sei tudo de classificação de Black. Show! Parte para a próxima. A 3 era uma questão sobre esterilização, tempos de esterilização de autoclave. Você fala assim, não sei, chutei, acertei, ou errei a questão, estou em dúvida. Quando acontecer isso, você chutar e acertar, errar ou ficar em dúvida, você vai começar a elaborar o seu caderno de erros e lacunas. Segunda etapa do nosso método. Você vai aí na sequência dessas questões, aí no caderno mesmo, você vai fazer um resuminho desse assunto. Nada de ir lá e resumir o capítulo inteiro da Anvisa, o capítulo inteiro de esterilização. Não, você vai resumir o que você precisaria para responder essa questão, ampliando um pouquinho. Então, se falava sobre tempos de esterilização, você vai pegar lá os tipos de autoclave, o tempo, a pressão, a temperatura e fazer um resuminho bem dinâmico, bem sucinto, para que facilite o teu processo de memorização. Resumo só é feito para facilitar a memorização. Eu sempre falo, não seja um acumulador de resumos. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas é verdade. Porque tem pessoas que acumulam cadernos e cadernos de resumo que nunca mais conseguem revisar. E não é enfeite. Resumo é feito para jogar conteúdo para dentro da cabeça. Quando você fica naquele esquema de videoaula, assistindo lá trocentas videoaulas sobre os capítulos inteiros do Neville, faz resumo de tudo, você vai conseguir revisar aquilo? Não vai, você está se enganando. Então, faça resumo só daquilo que a questão está pedindo, ampliando um pouco mais. Mas tinha lá falando sobre como colocar os pacotes dentro da autoclave. Calma, se aquele assunto for importante, se estiver no seu conteúdo programático, você vai voltar depois e você vai revisar esse assunto. É o tal do conhecimento, do aprendizado em espiral. Entrar em contato com aquele conteúdo diversas vezes, de maneiras diferentes, em profundidades diferentes. Isso faz você construir um conteúdo que não vai se desmanchar depois. Não adianta nada você jogar um monte de coisa ali, porque o seu cérebro não vai conseguir reter tudo aquilo de uma só vez. Você precisa construir aquele conteúdo aos poucos. Grave isso. Não conseguiu entender? Volta o vídeo, ouve isso de novo, porque se você entender isso, a sua aprovação está logo ali, eu te garanto. Então, o que a gente vai fazer? Chegou numa questão que tem dúvida, errou, chutou e acertou. Você vai fazer um resumo curto, objetivo, sucinto, para facilitar a tua revisão. E vai para a próxima. Assim, você vai resolver todas as questões dessa prova. Ao final dessa prova, você vai ter o seu caderno de erros e lacunas da prova da FGV do TRT do Maranhão do ano de 2022. Agora eu preciso começar a explicar para você como que a gente pode inserir o processo de revisão.
Pessoal, não adianta nada a gente ficar só acumulando conteúdo e não revisar. A gente só consegue jogar conteúdo para dentro da cabeça quando a gente faz revisão. Lembra que a gente precisa driblar a curva de esquecimento. Tá certo que as questões vão trazendo para a gente várias vezes aquele assunto, mas a gente precisa reforçar isso com o processo de revisão sistemática. Esse é o meu método de revisão. Se você conseguir aplicá-lo, ótimo. Se você precisar de alguma adaptação, fique à vontade. É a minha sugestão. Terminou a primeira prova, a gente vai estabelecer revisões por prova. Então, fez aquele jeitinho que eu te expliquei a primeira prova, volta revisando, mas não revisando a prova inteira. Você vai revisar só o que você errou. Lembra que a gente tem que ter aquela percepção do que a gente já internalizou e do que a gente ainda não memorizou, para que a gente ganhe tempo. Então, você vai revisar só aquilo que você ainda não internalizou, ok? É aquilo que você resumiu ali, que você estava em dúvida. Faz a segunda prova lá da FGV, que é o nosso exemplo. Terminou de resolver daquele jeitinho? Volta revisando. Como que eu vou revisar, Karina? Fala para a parede, fala para a mesa, fala para o cachorro, fala. A melhor forma de revisar é falar. Lembra daquela pirâmide que eu te mostrei? Que a melhor forma de reter conteúdo é explicar aquilo que você sabe. Então, fale até que você consiga explicar aquele conteúdo. A retenção desse conhecimento vai ser muito alta. Acredite em mim. Fez a terceira prova, revisa a terceira prova. E aí a gente precisa começar a estabelecer revisões intermediárias. Minha sugestão, faça revisões intermediárias a cada 3 ou 4 provas. Vai depender de quantas questões tem em cada prova e de quanto você resumiu, do quanto você tem que revisar. Então aí você vai se analisar e estabelecer aí quantas provas você vai fazer para voltar na revisão intermediária. Então, vamos dar um exemplo, que a gente vai fazer revisão intermediária a cada 3 provas? Então, fez a primeira prova, revisou, fez a segunda prova, revisou, terceira prova, revisou, agora você fala, vou fazer a minha revisão intermediária, vou voltar da prova 1, 2 e 3. Ótimo! Revisei apenas aquilo que eu não sabia. Revisei apenas aquilo que eu ainda não memorizei. Vamos para frente. Prova 4, resolve daquele jeitinho que eu te ensinei. Faz caderno de erros e lacunas, revisa a prova 4. Faz a prova 5, revisa a prova 5. Faz a prova 6, revisa a prova 6. É hora de fazer a segunda revisão intermediária. Revisa a prova 4, 5 e 6. Resolve a prova 7, revisa. Prova 8, revisa. Prova 9, revisa. Vamos completar 10? Resolve a prova 10 e revisa. Vamos para a terceira revisão intermediária. Revisa a prova 7, 8, 9 e 10. Chegou já em 10 provas. Você vai ver que nesse ponto o seu índice de acertos já aumentou. Agora está na hora da gente fazer uma revisão em bloco. O que é isso, Karina? Volta lá da primeira prova. Você fala, não acredito. Não vou fazer isso. Vai fazer. Vai, porque é isso que vai fazer você guardar esse conhecimento e não chegar lá na prova e falar assim, lembro de ter passado por esse assunto, mas eu não lembro o suficiente para conseguir resolver essa questão. Então, você vai fazer a revisão em bloco. Volta lá da primeira prova e revisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai perceber que muitos assuntos que você resumiu, você não precisa mais revisar, porque você já está acertando. E é isso que é fantástico nesse método. E aí você vai fazendo dessa forma com a 11ª, 12ª, 13ª e assim por diante. Se você fizer apenas resolução de questões, caderno de erros e não voltar para revisar, o que acontece? Porque eu já fiz isso e eu vejo alunos fazendo isso. A hora que você chega lá na 10ª prova, na 15ª prova, você volta no que você resumiu, você vai perceber que você resumiu o mesmo assunto várias vezes. Vamos dar lá o nosso exemplo da esterilização, que a gente errou a questão. Você vai errar outras questões de esterilização, mesmo tendo feito o resumo. Você vai resumir aquele assunto várias vezes.
2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque você não internalizou. Então, se você voltar nesse processo de revisão por prova, revisão intermediária e revisão por bloco, o seu índice de acertos vai começar a aumentar. Pessoal, então até agora eu falei de resolução de questões de concursos anteriores selecionando pela banca. Uma outra forma de fazer isso é selecionando por disciplina e assunto. Mesmo quando a gente tem muitas questões daquela banca, a gente sempre orienta os alunos a fazer essa resolução de questões selecionando por disciplina e assunto. Por quê? Quando a gente faz resolução de questões de concursos anteriores daquela banca, a gente conseguiu treinar aquilo que a banca mais gosta de pedir e o que ela pediu nas últimas provas. Mas, se ela resolver inovar e pedir alguma coisa que está lá no conteúdo programático, vai ser pego de surpresa. Então, a gente tem que sim agora pegar aquele conteúdo programático, listar aquele conteúdo programático em tópicos, tudo bonitinho, e pegar um por um e selecionar lá questões agora de diversas bancas, mas fechando o conteúdo programático. Vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que lá no nosso conteúdo programático tinha antibióticos. Então, a gente vai entrar na plataforma e a gente vai colocar aqui, ó, disciplina farmacologia, porque tem todas as disciplinas lá dentro. E dentro de farmacologia, a gente também tem dezenas de assuntos. A gente vai selecionar antibióticos. Colocou pesquisar, a plataforma trouxe para a gente 351 questões de diversas bancas sobre antibióticos dentro de farmacologia. Se esse assunto está lá no seu conteúdo programático, o ideal é que você maratone essas 351 questões. Ai, Karina, mas são muitas. Se organize por ano. Selecione primeiro as de 2023. Você consegue fazer isso dentro da plataforma. Selecione a disciplina, assunto e o ano. Faça as de 2023, de 2022, 2021, até que chegue um momento que você não erre mais questões sobre antibióticos. Aí você vai para o outro item do seu conteúdo programático. Faz de conta que lá tem medicação intracanal. Você vai colocar disciplina endodontia, assunto medicação intracanal. A plataforma vai trazer para você todas as questões sobre esse assunto de diversas bancas. Maratona todas as questões. E assim você vai casar, literalmente casar o conteúdo programático com a resolução de questões, selecionando por disciplina e assunto. E aí você vai conseguir fechar o seu conteúdo programático, evitando surpresas lá no dia da sua prova. Um detalhe super importante, pessoal. Essa seleção de questões por disciplina e assunto funciona muito bem quando a gente vai prestar um concurso de uma banca que a gente não tem provas anteriores disponíveis. Então, o que a gente vai fazer? Estudar pelo conteúdo programático, selecionando questões por disciplina e assunto de diversas bancas. É show, pessoal! Façam o teste. É super produtivo e eficaz. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula, onde o meu objetivo foi apresentar para vocês por que o estudo reverso funciona e como vocês podem aplicar o estudo reverso para alcançar a sua tão sonhada aprovação. Se você já faz algo parecido, ótimo! Aprimore a sua técnica. Se você utiliza um método totalmente diferente, experimente, faça um teste. Te garanto, em 1 mês, 2 meses, você já vai sentir uma enorme diferença. O que eu ouço dos alunos é: professora, a chave virou. Professora, por que eu não comecei antes? Professora, meu índice de acertos está aumentando. Professora, eu tenho muito mais vontade de estudar. É um método muito mais prazeroso. Eu consigo fragmentar durante o meu dia. Então, permita-se testar novo. Eu te garanto que a sua aprovação vai chegar muito mais rápido dessa forma. E para finalizar, comece hoje com as condições que você tem. Daqui 2, 3, 4 meses, você vai se agradecer por ter começado. E lembre-se, todo concursado é um concurseiro que não desistiu. Persista de maneira disciplinada, com foco, utilizando um método estratégico e dinâmico. E não tem jeito, a sua aprovação vai chegar. Ela está logo ali. Continue. Beijo no coração. Fique com Deus. Conte sempre comigo. Até a próxima.